Hoje vamos falar de um time português, um dos times mais importantes da Liga Portugal. Vamos falar do Porto. O Porto atualmente perdeu seu grande treinador, Sérgio Conceição, e desde então o time está oscilando muito, com muitos problemas. Eu já queria trazer um vídeo montando elenco com um novo treinador. O escolhido da vez é Kjetil Knutsen. Eu acho que eu estou pronunciando certo, não sei. Me corrija aí nos comentários se não for assim que se pronuncia o nome desse homem. Mas basicamente esse é o treinador do Bodo Glimt. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê ele é a melhor opção para o Porto e porque esse treinador pode criar uma geração de um Porto muito competitivo. Vamos entender nesse vídeo aqui de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e é claro que a maioria de vocês não faz ideia desse cara, não sabe quem ele é, não sabe qual formação ele usa. Tá tranquilo, durante o vídeo eu vou te explicar o que ele faz, o que ele é e o quanto ele é bom. Antes disso, eu tenho que falar um pouquinho do Porto, cara, porque é um time bastante interessante da gente conversar aqui. Bom, basicamente o Porto é um time que é surpreendente por ser extremamente competitivo, mesmo sem ter o melhor elenco da liga. Normalmente quem tem o melhor elenco da liga é o Benfica, até porque o Benfica se importa um pouco mais em ter um elenco mais competitivo. O Porto acho que dá mais importância em manter o equilíbrio financeiro, ok? É muito uma questão dessa parte. Eu vejo que eles vendem muitos jogadores bons, inclusive. Tem um monte de talento que saiu do Porto, ou que era bom em um lugar, mas só se tornou um jogador realmente consistente depois de passar pelo Porto. Eles formam muitos jovens talentos, eles são muito consistentes nisso. É um ótimo lugar para jovens talentos que precisam brilhar em algum momento, ir pra treinar e depois já começar a jogar futebol. Aquele cara que precisa só desbloquear alguma coisa, pegar uma experiência, pegar uma casca ali dentro do futebol profissional, ele ir pro Porto é algo muito, muito positivo, porque é ali que ele vai formar um grande jogador. Claramente, a Liga Portugal não é comparável à Premier League, não é uma liga de altíssimo nível. Eu não gosto quando o torcedor português ele coloca a liga muito acima, não é. É uma liga mais fraca, é uma liga que ali tá quase em nível ali com a Eredivisie da vida. Eu acho a Liga Portugal um pouquinho melhor, vou ser bastante sincero com vocês. Eu acho que é uma liga bem mais consistente, é uma liga com melhores jogadores, com muitos talentos jovens, então eu prefiro ver jogos da Liga Portugal. A Eredivisie, que normalmente eu não curto tanto assistir, eu acho a Eredivisie bem fraquinha mesmo, assim, bem desequilibrada. Eu acho a Liga Portugal melhor nessa parte, mas é claro, há três grandes clubes ali que disputam ali as coisas e um surgindo aí, que é o Braga, né? O Braga que vem surgindo aí nos últimos tempos como esse quarta via ali, esse quarto time grande. Mas na prática o que a gente tem é o Benfica com o maior gasto, o maior elenco de todos. O Porto vindo logo atrás, normalmente se destacando mais por treinadores do que necessariamente pelo elenco. O elenco não importa tanto, vai variar bastante, até porque vende muito, né? É muita rotatividade de jogador, inclusive é difícil do treinador manter a consistência com isso. Por exemplo, um caso que o Sérgio Conceição eu notava é que ele gostava muito de Otávio. E aí Otávio sai do time e eu noto uma queda de rendimento nessa parte pra tentar achar um cara pra fazer o que o Otávio tava fazendo. Eu gostava muito, inclusive, muito de Otávio ali dentro do Porto. Sinceramente, isso acaba acontecendo o tempo inteiro, em todas as áreas do campo. Aí a gente também tem o Sporting, que é um time que tava sendo muito coadjuvante ali da liga há um tempo. E aí acha em um treinador incrível ali, Rubem Amorim, um desempenho inacreditável, eles conseguem ali se destacar na liga e tudo mais. Você nota que o Porto tá faltando exatamente isso aí, cara. E depois da saída de Sérgio Conceição vai ser muito difícil achar um substituto. Mas o único que eu achei, eu acho que é viável de contratar e que só sofre com um problema, que talvez a barreira de linguagem, né? Eu não sei se ele fala português, eu não sei se isso vai ser um grande problema, inclusive, pra ele, mas tirando este ponto, é um treinador muito bom, cara. E quem é Kjetil Knutsen? Basicamente, vocês lembram dele quando o Bodo Glimt goleou a Roma de Mourinho. Sim, ele é o treinador que fez isso. Há alguns meses atrás, um inscrito aqui do canal me recomendou que eu assistisse os jogos dele. Eu achei a ideia interessante e fui atrás. Assisti o Bodo Glimt, vi o que ele fazia e gostei demais. E eu agradeço esse inscrito. Se você estiver aí e quiser comentar na aba de comentários, eu agradeço o senhor, ok? Muito obrigado pela recomendação ali. Eu gosto quando me recomendam coisas fora da casinha, porque é normalmente aí que você acha uns caras ali interessantes, ok? E cara, assistindo o time de Bodo Glimt, uma coisa que eu notei é que o time é absolutamente ruim. Os jogadores são muito fracos, ok? E eu falo sem nenhum peso na minha consciência. E sim, se o Bodo Glimt Brasil quiser me xingar, como tem essas páginas sempre, né? Tudo bem, pode ficar à vontade, mas eu acho o elenco desse time muito fraco. Eu dou todo o mérito ao treinador, Kjetil Knutsen. Esse cara é muito bom, mano. Assim, do que você tem de destaque dentro do elenco do Bodo Glimt, eles já estão vendidos. E atualmente o único que eu posso realmente dar um destaque e falar que é um puta jogador é Patrick Berg. E tem alguns outros ali que estão surgindo, que são jovens ali e que são interessantes, mas no máximo interessantes. Pra mim o craquezão do time é Patrick Berg e pode jogar em grande liga. É um jogador que me lembra muito um regista, né? Ele parece esse volante regista e é muito técnico. É incrível o chute de fora da área desse jogador. Kjetil Knutsen, ele precisa desse regista como base da formação dele. São poucas as cobranças, né? Ele vai pedir um goleiro
bom com os pés, ele vai pedir um registro ali, ele vai pedir que os jogadores se dediquem aos passes. O sistema tático dele facilita muito os jogadores a jogar a partida. Ele usa um 4-3-3 com um volante que afunda para a linha de marcação, laterais que sobem, são bastante ofensivos na maior parte dos jogos. Ele usa 2 CMs ali no meio de campo que se juntam ao ataque também para fazer um ataque ainda mais opressivo e 3 atacantes ali. É um sistema móvel, muito rápido, muito maleável, que dificulta muito o adversário saber quem realmente vai atacar. Os jogadores parecem ser extremamente bem instruídos pelo treinador, eles não parecem ter nenhuma dúvida do que fazer, parece até ser um movimento natural, às vezes eles se acharem em campo do quão bem treinado eles são. Realmente, é um treinador que eu tô colocando ele dentro da Liga Portugal, mas eu tenho na minha cabeça que ele pode treinar até dentro da Premier League, pra ser bastante sincero. Esse cara me impressiona muito, os padrões são muito elevados, assim, ele é uma anomalia dentro daquela liga, ele é uma anomalia dentro de um lugar que às vezes você vai assistir os jogos, você vê os estádios ali, parece estádio de semi-profissional, da base e tudo mais, é engraçado inclusive, talvez não tenha essa cultura toda de futebol ali naquele país e é bonito de ver, cara, assim, pra quem quiser acompanhar o Bodo Glimt, eu recomendo, é da hora, mano, é da hora, você vai conhecer algo novo e interessante. Assim, rasgando elogios aqui esse treinador, ele parece ser o tipo de treinador que consegue extrair muito de jogadores fracos ali e fazer times interessantes. Ele já é provado em questões de títulos, ok? Ele tá dominando aí a liga tem bastante tempo, dentro de um cenário competitivo de Europa League, Conference League, ele é insuportável. E eu não sei se ele vai conseguir repetir isso dentro da Champions, eu não sei se ele vai conseguir extrair o melhor de grandes peças ainda, são minhas dúvidas que eu tenho com ele, mas cara, vale muito a pena tentar. E é pensando em tudo isso que agora eu mostro o elenco montado de Knudsen e Porto. Ah, e se você estiver gostando desse vídeo, cara, se achou esse vídeo interessante, gostou do que eu falei aqui, não esqueça de deixar o like, é extremamente importante, ok? E se até o final do vídeo eu te convencer que esse vídeo tá muito bom, mano, por favor, compartilhe ele com um amigo seu. Até o final você dá aquele ESCzinho ali pra dar o like, compartilhar, já vai ajudar demais o canal ali a continuar e tudo mais. Você que tá no smartphone aí, pode botar no modo janela aí e depois já dar um clique ali no like. Sério, muito importante. Vamos seguir aqui. Bom, cara, aqui tá o elenco montado de Kjetil Knudsen com o Porto. Eu trouxe alguns jogadores que já jogaram com ele no passado, pensei até em alguns outros nomes, como Ola Solbakken, que é um jogador que eu acho interessante pra jogar na Liga Portugal, pra jogar na liga de nível um pouquinho mais baixo, mas eu resolvi dar ênfase ao que seriam os mais importantes. Vou começar por aqui, a gente tem Diogo Costa aqui no gol, eu pensei em muitos nomes pra poder substituir esse goleiro que tem tanta qualidade que vai acabar saindo infelizmente, mas é muito pela qualidade dele, vai acabar parando em algum time grande, e pensando já num nome reserva ali pro futuro, eu trouxe Diante Ramage, que é um nome interessante, que tem qualidade com os pés e que pode substituir muito bem. Diogo Costa é um goleiro que tá sucateado hoje no Ajax e que pode, por um valor muito barato, fazer parte do elenco já para futuramente ser o goleiro titular do Porto. Aqui a gente sobe pra zaga, a gente tem o nome de Ostigard e Mikael Faye do Barcelona. É uma contratação difícil, eu vou explicar como é que ela vai funcionar. Na reserva tem Otávio Ataíde brasileiro e na reserva de Ostigard tem Zé Pedro. Bom, vamos lá. Atualmente quem tá jogando essa vaga aqui de Ostigard é Djaló. Djaló tem um salário um pouquinho elevado e é um jogador da Juventus que provavelmente deve jogar em liga maior no futuro. Então eu não acredito que Djaló deve continuar por muito tempo. Pensando nisso, eu acho que o Ostigard, que é um jogador que tá um pouco sucateado do Napoli, pode ser uma solução aqui. É um jogador que vai lidar bem com treinadores, tem uma questão de identificação, é um jogador que pra mim é um pouco melhor que o tal do Djaló, que pode ser uma cartada aí pro Porto ir atrás dele, porque eu acho que é melhor ele tá no Porto do que no Rennes, por exemplo, é uma vitrine bem melhor tá no gigante Porto. Aí a gente tem Mikael Faye, que seria uma contratação que só seria possível por empréstimo, ou uma venda com cláusula de recompra nos termos e nos moldes do Barcelona. Você vai dizer que é impossível, só que eu digo pra você que não é. O Barcelona não tem espaço pra esse moleque. A venda de Morodion foi bem nessa casa, pra vocês lembrarem. Ninguém diria que o Morodion estaria jogando no Porto, mas tá, porque ele fez um negócio muito bom com o Atlético de Madrid. Eu acho que ele pode fazer o mesmo com o Barcelona. Ele teria um zagueiro jovem com nível de atingir a máxima elite do futebol. Eu acho esse moleque muito talentoso, nunca falei dele aqui no canal, mas eu acho que esse moleque vai ser um grande zagueiro aí no futuro, junto com o Pau Cubarsí. Na lateral a gente tem João Mário e Martim Fernandes, na direita do campo. Não alterei isso aqui, pra mim são laterais bons, que tem que continuar no Porto. Na lateral esquerda a gente tem Wendel, Francisco Moura, que pra mim também são laterais bons. Não tenho críticas, não são laterais que deixam a desejar e são laterais que são interessantes. Vi alguns torcedores do Porto criticando o Wendel, que eu achei bastante estranho. Eu acho um lateral defensivo maravilhoso, assim, dos mais equilibrados que tem na Europa, e eu acho que o desempenho dele em campo é mais que o suficiente pro Porto. Então não fiz modificações nessa parte. Aqui, como o primeiro homem de área, é muito essencial para que a formação funcione. Esse cabeça de área eu trouxe Patrick Berg, que é um cara que tem um pouco mais de técnica do que Alan Varela. Ele vai trazer um a mais na parte ofensiva, um chute de fora da área que ele tem pra desbloquear uma defesa e tudo mais. É um jogador mais interessante, é praticamente um regista, né? E ele vai servir pra algumas partes da formação, então mais pra frente eu explico como. Na reserva dele tem Alan Varela, que é um jogador que eu já falei aqui no canal, já falei muito bem dele, coloquei ele em elenco do Wolves. Acho que o jogador tem nível até pra estar na Premier League, e os dois vão disputar posição pela boa qualidade dos dois jogadores, ó. Seguindo aqui mais pra frente nós temos o CM
CM da direita e o CM da esquerda, né? Que é o Central Midfier cada lado do campo, que eles jogam basicamente subindo mais pro ataque. Tem que ser uma figura que tem uma pegada ofensiva um pouquinho melhor. Nico Gonzalez, que tá na reserva de Grumbaek, ele tem uma pegada mais defensiva, só que pra mim é o suficiente pra jogar. Grumbaek não tá aqui como titular, mas sim pra disputar a posição com Nico Gonzalez. Grumbaek já jogou com esse treinador, é um jogador interessante, que tá jogando atualmente no Rennes, e pra mim é uma perca de tempo também. Ele tá naquele time, ele poderia estar no time maior como o Porto, que é uma vitrine melhor, e que pode oferecer a Champions League pra ele, que é um a mais aí pra carreira dele. Eu acho que todo jogador devia, inclusive, priorizar isso, né? Aqui a gente tem Fábio Vieira, que tá emprestado do Arsenal, tentaria manter o máximo possível. A reserva dele tem Arne Angels, que vem do Celtic, jovem talento belga, muito talentoso mesmo. Acho que o Porto é um lugar muito bom pra terminar esse desenvolvimento dele. E lembrando que todas as contratações que eu fiz aqui tem muito nessa casa, de você contratar e o moleque começar a valer muita grana e depois o Porto ainda lucrar com a contratação no futuro. Então tem muitas das escolhas que eu fiz aqui é pra isso e também pra aumentar o nível do time, né? No ataque a gente tem um quarteto de brasileiros aqui nas pontas, né? Temos PP e TT, TT vindo do Panathinaikos, muito talentoso também. Tá perdendo o tempo dele num time daquele, pode estar em elenco maior, pode estar em time melhor. Eu acho que o Porto é um lugar legal pra ele, cara. Acho que o Porto pode ser um lugar muito bom pra ele terminar o desenvolvimento dele como jogador e se tornar um jogador bom. Eu acho que PP também é um jogador muito talentoso que tá aqui no Porto já tem um tempo e que vem entregando desempenho muito bom, então seria titular absoluto. Nós temos Galeno e na reserva dele Léo Cienza, que atualmente joga na Bundesliga no Heidenheim, um cara que veio, sei lá, de uma divisão bem mais baixa e joga pra caramba. Também é outro que, e muito na casa desses jogadores aqui, os salários são bem mais baixos, né? E o Porto pode oferecer até um a mais em salários do que o próprio Heidenheim, inclusive. Inclusive, eu acho que é uma contratação assim que todos os times assim que são um topo assim de alguma liga que tá um pouquinho abaixo da Bundesliga deviam ir atrás, né? Como é o caso do Porto, né? Com o Léo Cienza, eu acho que é uma contratação fácil de fazer, vem adicionar muito e disputar a vaga com o Galeno. Esse aqui sim tem nível pra disputar a vaga. Muito interessante Léo Cienza, inclusive, eu gosto bastante dele. Aqui a gente tem Samu Omorodion como camisa 9, inalterado, acho que é um jovem que tá saindo muito bem, e na reserva dele temos David Washington. Sim, eu sei que tem um monte de talento dentro do Porto pra camisa 9, só que são caras mais velhos. Eu trouxe um cara pra substituir o Omorodion, logo que ele sair já vai vir o David Washington se tornar o titular, ou até pra abrir uma disputa ali em termos de um ano e tudo mais. Eu acho que dá pra botar os dois ali pra jogar e eles venderem alguns desses camisas 9 que eles têm por aí disponível, que pra mim não são nada demais. É melhor investir em um jovem pro futuro do que necessariamente ficar segurando um cara mais velho ali no elenco. Eu acho que David Washington tem talento suficiente aí pra tentar até desbancar o próprio Omorodion. Este aqui é o elenco montado, essas são as peças que eu escolhi. Eu acho que assim o Porto ficaria bem mais poderoso do que hoje, junto de um treinador que tem um esquema tático que é um pouco superior. Agora eu vou tentar explicar pra você como é que funciona assim o esquema tático desse treinador. Antes de eu explicar, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like. Muito importante a ajuda de vocês nesse tipo de vídeo, de uma liga um pouquinho alternativa. Você aí, torcedor português, ajude esse vídeo aí pra frente, assim como vocês fizeram com os outros. Muito importante o apoio de vocês nesse tipo de vídeo. Se você quiser ajudar mais ainda, tem aí na aba de comentários, passando pro lado aí no smartphone, a opção de hypar o vídeo. Se você hypar o vídeo também, ele vai mais pra frente. E é outra forma de você também ajudar. E até também aquela tradicional compartilhada, né? Que você compartilha na sua rede social. Agora vamos seguir em frente. Cara, a formação dele tem variações, ok? Tem variações. Só pra deixar isso aqui bem claro. Mas o que a gente vê de padrão, assim, dentro dos jogos é isso aqui. Este movimento exato. A gente dropa o nosso primeiro volante pra ser um cabeça de área. A distribuição de bola é feita pelos zagueiros, por isso eles têm que ter boa capacidade de passe, de resolver soluções ali em campo quando tem pouco espaço. São zagueiros que tem que jogar um pouco mais de contrapressão. Só que ainda assim, o jogo é muito bem explicado pelo treinador, então tanto a vida do goleiro quanto dos zagueiros, que apesar deles tocarem muito na bola, eles vão ser bastante explicados, né? Vai ser algo bastante mastigado pelo treinador, então não vai ter dificuldade. Os laterais preenchem muito o corredor de campo e eles também pegam um pouco mais na bola, mas de uma maneira mais ofensiva. E a gente tem esses jogadores que jogam aqui por dentro, junto dos atacantes, ó. É um sistema muito ofensivo, normalmente você vê esse nível de figura aqui no ataque, esse é mais ou menos a vibe do ataque do Bodo Glimt, né? Um ataque muito ofensivo, com muitas figuras. Acho que você acaba perdendo um pouquinho na camisa 9, o poder do camisa 9, pra ter essas figuras no gerais fazendo gol também. Com essas figuras aqui, que são muito boas, parte ofensiva, eu tenho certeza que o Porto vai fazer muitos gols. É uma aposta esse treinador, a ideia de jogo dele não é algo que você pode dizer 100% como uma ciência que vai dar certo, mas eu acho que é uma identidade muito boa pra entregar na Liga Portugal e que pode ser que dê muito bom. O Porto pode entrar naquele nível de dominar a Liga durante muitos anos também. Com esse treinador, eu acho que é possível. E talvez até em um cenário europeu de disputar uma Conference, disputar uma Europa League, a vitória talvez seja mais fácil de conseguir. Um treinador que nem esse, que tem uma ideia tão diferenciada, né? É bastante ofensiva, mas eu acho que a parte defensiva também não é deixada de lado, não. Ele sabe se defender muito bem. Não é à toa que o Bodo Glimt tá dando trabalho pra muitos clubes, né? É um time bastante interessante. Ah, tem outras formas do time dele funcionar? Tem também. Ele às vezes usa um lateral que se junta à zaga e ele libera Patrick Berg. Tem formas de encarar o campo, ok? Em formas de encarar o campo, ele tem algumas variações dessas formações, outros jeitos de encarar o campo, mas o mais comum é esse aqui que eu mostrei pra vocês, que é o que acontece na maior parte dos jogos. A depender das mudanças da formação pode ser um pouco diferente, mas na maior parte do tempo é isso aqui que eu mostrei pra vocês. É um estilo de jogo diferente do comum. Acho que é o único treinador que me
lembra um pouco, ele é o treinador atual do Brighton, e de resto é uma identidade nova que o Porto teria e com um jeito diferente de encarar a liga. Enfim, esse aqui é o esquema tático de Kijakazi Knudsen e esse aqui é o elenco que eu escolhi pra ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Se você gostou, já sabe, do like. Muito obrigado a presença de todos vocês e todos vocês que ajudam o canal a continuar. É isso, rapaziada. Valeu, tchau.